Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, espero não chover no molhado, né? Aqui sempre falam desses temas, mas a motivação para essa aula foi a leitura, o início da leitura de um livro que me entregaram e que foi recomendado pelo Rômulo, que chama aqui Aquinas and Evolution, de um frei dominicano, o qual eu nunca tinha ouvido falar, que trata sobre o assunto de modo bastante singular, comparado com outros dominicanos que fazem uma abordagem, uma interpretação tomista, digamos assim, da teoria da evolução. E eu espero, enfim, eu vou ter que ser bastante superficial, no sentido de que eu estou só no começo, né, da leitura desse livro, que de fato está parecendo bastante interessante, mas que eu vou muito lentamente, porque de fato ele enfim, de filosofia, né? Então fico assim, vou bem aos pouquinhos, né? A pequenos passos, mas que parece bastante elucidativo pelo modo como ele trata o assunto, porque de modo geral todas as pessoas que já escreveram tentando fazer uma interpretação, né, digamos assim, usando termos tomistas para a evolução, são evolucionistas. E aqui a ideia é que a gente aborde um pouco quais são as posturas que surgiram depois da aceitação muito universal, muito geral da teoria da evolução darwiniana e depois neodarwiniana, que ficou mais ou menos como um paradigma científico e que se mantém hoje, apesar de muitas contestações, de muitas pessoas não adotarem. Isso ainda na ciência, no meio acadêmico, é inquestionável, desse ponto de vista estritamente acadêmico. Não significa que não haja um grandíssimo questionamento por trás, de pessoas importantes, de, digamos, autoridades científicas, mas ainda se mantém isso. E a partir, então, dessa aceitação tão grande da teoria da evolução, algumas linhas, algumas posições diante dessa teoria foram tomadas, Michael, eu não sei como é que pronuncia, porque ele acho que é polonês, Scheberek, não sei como. Mas eu não vou tratar do livro, certo? Eu só disse assim, foi a minha motivação para abordar esse tema. Bom, nós temos vários matizes, dentro de cada um dessas 4 linhas aqui que eu estou colocando. Assim como a evolução darwiniana vai ter várias escolas, digamos, também cada uma dessas linhas gerais aí que eu estou mencionando, que eu estou mostrando para vocês, também vai ter vários matizes. Então eu vou dar só a parte geral do que seria cada uma delas. Então vão ter tendências que aceitam a evolução, vão ter tendências que vão rejeitar a evolução de diferentes modos. Que então, é importante, eu considero bastante importante a gente entender quais são essas linhas. A evolução darwiniana, como a gente já viu diversas vezes, de modo geral as pessoas conhecem, pressupõe então que todos os seres vivos possuem um ancestral comum, tem uma origem comum. Isso para todos os seres vivos. E aí a gente tem a criação, na verdade, não existe. O que existe, então, é uma árvore da vida, a partir desse primeiro ser que surgiu há muitos milhões de anos atrás, pela agregação aleatória de moléculas que gerou uma certa célula primeiro. O outro ponto fundamental é que as espécies de seres vivos mudam ao longo do tempo, uma dando origem a outras.
E essa mudança e esse surgimento das novas espécies se dá através de certos mecanismos que se baseiam na mutação, que é a modificação genética, né, a alteração lá da substância do DNA, a seleção natural e a deriva genética. Seriam as forças, digamos, que promoveriam, né, a evolução darwiniana. A partir, então, dessas premissas, desse pressuposto, sim, os seres vão mudando, as espécies mudam e todo mundo tem uma ancestralidade comum, a teoria da evolução, ela vai enxergar o mundo, né, natural de um certo modo. E quais são, então, as consequências, né, dessa aceitação que, digamos assim, vão ferir certos princípios lógicos? Causas inferiores vão gerar efeitos superiores, ou seja, espécies simples vão poder produzir através desses mecanismos seres mais complexos. A complexidade vai surgindo ao longo da vida. A gente tem uma célula inicialzinha, depois a gente vai ter seres pluricelulares, depois esses seres pluricelulares formam tecidos diferenciados para formar órgãos, e aí a gente vai tendo plantas, né? Depois animais. Entre os animais a gente vai tendo essa diversificação, seres mais complexos vão surgindo. Que as pequenas mudanças acidentais que são geradas por esses mecanismos de mutação, seleção natural e a deriva genética vão gerar mudanças substanciais. As espécies vão mudar de forma, de tipo, né? Vai ter uma mudança drástica dos seres vivos. Eu vou poder ter lá um certo ser macacoide, né? Um certo primata que vai acabar a partir de várias gerações se modificando, podendo originar um ser humano. Isso, então, extingue toda a ideia de um criador, porque foram as moléculas que se agregaram. Com isso, não há uma ideia de forma, né, e matéria, porque simplesmente as coisas vão mudando aleatoriamente, e os seres não têm uma finalidade, não há uma causa final, nem as estruturas dos seres têm uma finalidade. Então, o olho que surgiu num indivíduo, ele não surgiu para a visão, ele surgiu. E por quê? De repente ele surgiu, e porque tinha uma certa sensibilidade à luz, e isso funcionou, isso foi vantajoso para aquele ser, então ele passou a se tornar uma estrutura para visão. E uma coisa muito importante que para a gente, que às vezes se perde, a ideia é de que na evolução não há a hierarquia. Ou seja, todos os seres, porque passaram por uma história ao longo do tempo e atingiram o tempo atual, não são melhores nem piores, não há mais nem menos evoluído. Há uma igualdade entre os seres. Isso, então, extingue, né, a possibilidade de a gente ver os graus de perfeição do ser, que são, obviamente, reflexos, né, de uma inteligência ordenadora. Apesar de que, necessariamente, a extinção dessa noção de perfeição é uma coisa complicada para a teoria da evolução, porque é claro que esse mecanismo que gera as modificações ao longo do tempo depende daquilo que eles vão dizer, uma coisa que é mais adaptada ou menos adaptada. Então, algum grau de, digamos, perfeição, que eles dizem que não existe, na verdade, acaba sendo, depende, né, para o processo evolutivo. Então, isso tem uma implicação muito grave para exatamente a gente ter a ideia, né, de Deus, a gente ter o reflexo da inteligência, né, de Deus na criação. Por causa disso, então, passaram-se, né, a tentar fazer outras abordagens que fossem, então, digamos, católicas, né,
para não tirar Deus, que não fossem então materialistas. Vamos tentar conciliar, né, a evolução, ou então propor uma alternativa para isso que está todo mundo aceitando. Então, existe uma linha, né, de pensamento que é chamada então a evolução teísta, que seria mais ou menos o que se chama muitas vezes de evolucionismo mitigado, mas que também pode ser uma das linhas, porque vai adotar a evolução para todos os seres, mas menos para os homens, enfim, não vou entrar nas variações dessa grande ideia chamada de evolução teísta. Mas qual que é a ideia, né? Seria, então, o pessoal que falou assim, não, peraí, não se pode fazer isso, né? A ciência, então, está provando que existe evolução, e aí, como é que fica, né, o catolicismo? Como é que fica Deus diante de tudo isso? Então, a proposta para os evolucionistas teístas é que Deus, que é causa primeira de tudo, criou as coisas, mas não propriamente os seres, né? Ele fez a criação, digamos assim, houve o Big Bang, e depois ele deixou a coisa rolar. Então, a evolução seria mais ou menos um instrumento, né, uma causa eficiente para a formação dos seres vivos e de todo o universo. E a isso, então, se acusa do que a gente chama de deísmo, né? Que não existe uma conexão entre esse Deus transcendente e o mundo, não uma ligação. Deus cria e deixa, agora se vira. É mais ou menos que nem, né, as mães queriam que fosse com os filhos, né? Nascer, fala, vá meu filho, agora é contigo, né? Estuda aí, se vira, né? Faz tudo sozinho, né? Então, não haveria essa conexão entre o Deus e o mundo. Para contestar essa possível digamos assim, para não cair nessa ideia de que Deus não tem relação com o mundo, para defender a evolução teísta, né? Então, os católicos que mantêm essa ideia que Deus usa a evolução para o surgimento dos seres, e aí vai ter um grande grupo, né, de dominicanos que vai usar todos os termos escolásticos, vai botar lá tudo bonitinho e vai, no final das contas, aceitar a evolução. Eles vão então tentar justificar de uma série de modos, né, usar uma série de raciocínios para justificar que sim, a evolução é compatível com a religião, né, com o catolicismo. Então a evolução seria simplesmente isso, uma causa instrumental, e eles fazem essa comparação da caneta, né? Uma comparação um tanto quanto, né, absurda, mas seria isso, assim como uma caneta faz marcas, e aquilo que ela está escrevendo transcende o próprio ser da caneta, o significado da palavra que ela escreve, né? É mais do que o ser, digamos assim, tem mais do que aquilo que é o ser da caneta, a capacidade da caneta, dependendo então daquela pessoa que escreve. Então seria mais ou menos isso com a evolução, né? Então Deus usaria o acaso, a evolução, para produzir as espécies de seres vivos, né? E aí com isso se abandona tudo que está na Sagrada Escritura. Eles vão justificar que as causas segundas, ou seja, tudo que não é, né, tudo que existe na natureza, seriam suficientes para explicar a formação de um ser vivo, de uma mínima célula que é extremamente complexa, né? Por quê? Porque o conjunto de todas as causas segundas supriria essa limitação de uma determinada causa segunda. Simplesmente, você vai juntar a chance com a atração entre as moléculas, com a afinidade daqueles certos tipos moleculares, tudo isso junto vai suprir a limitação de cada uma das causas. E na verdade, apesar da gente enxergar isso como uma mera probabilidade, né? Uma célula encontrar com a outra, ter aquela mutação e surgir aquele ser, na verdade é Deus planejando, a gente que não está enxergando isso, né? Deus está lá atuando através do acaso.
Também se justifica que, através disso, a evolução teísta daria uma grande e melhor ideia, uma melhor imagem de Deus, porque um ser que é inferior e que causa outro superior seria mais digno do que um outro que não causa. Então, olha só, Deus é tão espetacular que colocou numa coisa inferior a capacidade de gerar uma coisa superior. Uma outra justificativa desse pessoal é que, se Deus então agisse e fizesse tudo na criação, ele não daria lugar para causas segundas, que também têm origem em Deus. Então Deus criaria as causas segundas e elas não atuam, né? Então seria uma contradição. E uma outra coisa que eles vão justificar é que uma coisa é a criação, outra coisa é a manutenção da existência. Então, Deus criou, mas a manutenção da existência, digamos assim, é o mecanismo pelo qual Deus coloca a evolução para funcionar. Então, para o ser existir, ele precisaria estar evoluindo. E esse seria o mecanismo que Deus mantém a existência dos seres. E isso, então, seria o argumento deles para contrapor essa ideia de que Deus não tem relação com o mundo. Eles não seriam, então, deístas, né? Não estariam separando Deus do mundo, aceitando a evolução como um mecanismo de geração e formação dos seres vivos. Você pode dizer algum nome dessa corrente? Aquele autor do livro que a senhora me deu. Então, aqui, Madre, eu pulei essa parte de citar nomes, né? Tem bastante gente, mas eu pretendo fazer isso sim, depois encaixar, porque como vão ter, digamos, vertentes em cada um desses grandes grupos, né? Cada um seguindo mais ou menos uma certa linha, vão ter vários nomes. E como esses nomes, na realidade, para mim, são todos também novos, né? Eu pulei essa etapa. Mas é praticamente todos os dominicanos que, né, seguem esse neotomismo, né? Enfim, eu não sei direito. Talvez aí, se a senhora... Sim, exatamente. Então é isso que eu vou falar agora. Então esse autor fala assim, como é que pode então, se o pensamento tomista não mudou e o pensamento evolutivo é basicamente o mesmo, apesar das suas, né, novidades, agregar certas novidades, como que antigamente os tomistas rejeitavam essa ideia da evolução e agora de repente tem um monte de escola dominicana aí aceitando isso? Como é que pode? Então ele vai justificar dizendo isso, ele vai, dado esse status científico da teoria da evolução, o pessoal quer parecer que está acompanhando, quer fazer, né, uma adequação com a modernidade. E, na verdade, eu acho que isso é o ponto. Né? A influência já do modernismo e desse pensamento que tem como expoente já extremo o Teilhard de Chardin. Né? Viram nesse sentido, dizendo que é só por causa dessa tentativa de manter apoiar a ciência. E não é só isso, né? É mais do que isso. Não é questão só de apoiar a ciência. Isso, exatamente. É uma questão, né, doutrinária mais profunda. Não é uma questão de, vamos apoiar a ciência, porque não é isso. Essa questão do inferior conter em si o superior, não, então, por isso que é muito, assim, muito contraditório, né? E até decepcionante, porque a Madre me deu, né, me deu para ler um livro lá, e eu falei, e era de um geneticista, bioquímico, tal, e que está formado. Eu falei, nossa, finalmente alguém... Não, ele é geneticista, mas ele foi estudar São Tomás, não é dominicano, não é religioso. Ele é cientista, mas ele usa bonitinho até onde eu chego, todo o vocabulário
atomista, vai definindo, ele faz tudo certinho para chegar no final e falar assim, não, evolução, pronto. Eu esqueci o título dele. Bom, e aí, diante, né, então, dessa aceitação pelo clero, né, e mesmo por cientistas católicos, né, há vários deles, né, que falam, não tem mais isso, o Papa já aceitou, né, a academia já disse que pode, né, vai ter então uma reação oposta, forte, que não é só por causa da evolução teísta, mas sobretudo por causa do forte movimento protestante, que é o chamado criacionismo terra jovem, né? Que tem, em geral, mais conhecido pela própria sigla em inglês, né? E esse criacionismo vai ser muito, muito forte, muito propagado pelas diferentes denominações evangélicas, né? Principalmente adventistas. Vai ter muita força nos Estados Unidos, né? Vai ter uma série de processos judiciais por causa da questão de escola, de ensino, de evolução, de criação. Nossa, vai ter um embate assim, ferrenho lá, mas é todo praticamente um movimento impulsionado pelos protestantes. Então, o que defende essa linha, que reage contra a teoria da evolução, é que há um literalismo bíblico total, tá? Então, a criação de fato se dá em 6 dias de 24 horas, que a Terra é um planeta de formação recente, né, digamos assim, de 6.000 a 10.000 anos, e que as leis naturais, e isso aqui é o ponto, né, crítico da coisa, do momento da criação, foram distintas das atuais. E é por isso que a gente tem esse paraíso aqui, com todo mundo brincando com os tigres, com os leões, se abraçando com os animais selvagens, né? Que é o que o pessoal, esses são os folhetinhos, acho que é Testemunho de Jeová, né? Ficam aí na porta, nas esquinas, falando, vamos lá. Os dois. Essa figurinha seria do que vai ser no final, que vai voltar ao que era antes. Então, no momento da criação, havia isso. Por causa disso, a gente vai chegar até lá, nessa ideia aí. E aí, portanto, né, há uma série de pesquisas, digamos assim, né, de grandes estandartes do criacionismo terra jovem que estão associados com essas polêmicas do dilúvio universal, que tem que ter sido necessariamente no mundo inteiro, da coexistência dos homens e dos dinossauros, e aí vão usar o monstro lá do Lago Ness como... Então, é porque é uma coisa polêmica. E é uma coisa um pouco assim, digamos, que a princípio seria muito confrontante com o que se diz na ciência. E aí, me parece que exatamente é uma estratégia para ridicularizar a Sagrada Escritura. Não é o que eles querem, mas tem alguém que quer isso, e é isso que se produz. Para chegar nesse estágio. Né? Então, esse grupo, ele, com muita gente patrocinando, por causa da grande presença protestante nos Estados Unidos, vai ter todo esse embate por causa da questão do ensino, do criacionismo, vai ter um monte de problemas lá por causa de livro didático e tudo mais. Eles então resolvem tomar uma atitude mais, digamos, ponderada e começam então a pensar em se tornar um grupo científico. Então agora, ao invés da gente brigar para que a criação seja ensinada nas escolas e não a teoria da evolução, vamos promover um criacionismo científico. E aí começam então a se criar institutos para pesquisa criacionista
tendo como grandes linhas de defesa as ideias disso, de provar que o dilúvio foi universal, de que a Terra é jovem, que a estratigrafia, né, a análise das camadas geológicas está completamente equivocada, que você precisa criar uma outra escala geológica. Então, há de fato muita gente trabalhando com isso, e isso passa a ter mais, digamos, status científico quando gente de formação acadêmica, digamos, nobre, passa a se envolver com esses grupos. Tá? Então, são as pessoas que têm... eu, por exemplo, seria acusada disso, né? Que você faz Unicamp e depois você vai e fica, né? Defende a criação, então falam isso, né? Por aí, ficou doida lá a pessoa. E não é mais cientista, mas aí tem muita gente isso, que tem uma formação acadêmica regular, e aí depois, né, vai, e aí o pessoal usa, né, tudo isso para... Aqui, a gente tem então esse instituto, né, de pesquisa em criação, um instituto bem grande, né, americano, mas com, né, polos aí em outros países. Aqui no Brasil existe também um instituto de criação, que é dos adventistas. E tem um pessoal católico também, tá? Que segue essa linha, que é desse Instituto Kolbe aqui, tá? Que tem alguma ligação, não sei como, pelo menos nas palestras deles, em geral, estão presentes lá alguns padres da Fraternidade de São Pedro, aquele que eu comentei com a senhora que defendia umas coisas meio estranhas em relação a isso, o Rippeger. Ele tem muita associação com esse Instituto Kolbe para a Criação. O Instituto Kolbe para a Criação, e eles também vão ter esse mesmo caráter. Como é que é Kolbe? Instituto Kolbe, como é que é Kolbe? Aqui. É do Santo Maximiliano Kolbe. Esse Kolbe, eles têm como padroeiro. Bom. E aí, então, para não ficar, né, assim, houve um grupo de pesquisadores, cientistas dessa linha, de criacionistas, que resolveram seguir um outro enfoque para que não houvesse esse embate direto que abordasse religião e que exatamente vai promover essa teoria do design inteligente. Né? A teoria do design inteligente, ela basicamente vai mostrar que nos organismos há essa estrutura que eles chamam de complexidade irredutível. Que as estruturas são todas, digamos, agregadas, encaixadas e associadas entre si, de modo que se você tirar uma peça, a coisa não funciona. Então elas têm que ter sido, digamos, desenhadas, né, projetadas, tem que ter tido inteligência para promover isso daí. Mas eles se limitam a isso, né? Eles querem exatamente isso. Então não é que eles façam uma pesquisa propriamente, mas eles seguem a vida deles lá como pesquisadores e mostram na natureza essas estruturas que refletem uma inteligência ordenadora. Tá? Você diria que essas pessoas têm um pensamento ortodoxo? Porque elas não expressam isso. Não há nenhuma expressão de religião, de catolicismo. Elas só estão tratando de questões... Não. Esse, né, o Michael Berry aí é um dos que escreveu A Caixa Preta de Darwin. É um dos que vai exatamente ser um dos grandes cabeças, né, desse movimento. A gente tem personalidades aqui do Brasil que também são desse movimento aí. Tem um fulano lá da Unicamp, que é químico, que é muito importante na área dele, mas que não tem nada a ver com a evolução. Ele trabalha lá com química, mas ele segue isso daqui, vai para esses congressos todos do pessoal. Isso, mas em geral eles são todos... Então, aqui seria uma vertente, né, do criacionismo. E aí tem uma outra linha de pensamento, que é chamada então de criação progressiva, ou criacionismo progressista, ou criacionismo contínuo, que é basicamente o que defende o autor deste livro aqui. Mas não é só ele, tá?
Então, eles explicam que a criação em si é um ato exclusivamente de Deus, mas ela pode ser, digamos assim, a gente pode identificar nesse ato certas modalidades, tá? E isso aqui seria de acordo com São Tomás, tá? Então, a gente tem uma primeira criação, essa primeira creatio aí, que seria um ato único, total, e a gente teria duas outras linhas da criação, dos outros estágios da criação, ou melhor, atos da criação, que aconteceriam em estágios, em etapas, né? Essa opus distinctionis e essa opus ornatus. A creatio seria exatamente quando Deus cria a matéria, que me parece que é essa matéria-prima, né? E que então há o tempo, que então quando começa o tempo, a matéria no tempo, no espaço e no tempo, mas é essa matéria-prima, né? Que digamos assim, que é informe, né? Não tem uma forma propriamente. E aí, a partir dos dois outros atos que ocorrem em estágios, a gente teria a criação dos seres vivos e de todos os outros seres. A distinção seria quando separa a luz da treva, a água da terra, e aí depois quando começa a... Inclusive, as plantas estariam nessas distinções aqui, segundo ele. Tá? Pode ser, Madre, por isso que eu lendo isso daqui... Então, eu tenho uma meditação que eu jogava no jornal. Ele diz que aqui ele só menciona, né, a parte dos seres vivos, ele diz que as plantas estão nos distinções e os ornatos estão os animais. E aí exatamente seriam estágios da criação. E o que é importante? Que conforme o Gênesis, sexto dia, essa obra se acaba, se conclui. Não há mais esse ato de criação, não se criam novas espécies. Exatamente, é isso. Então é feito. Agora, eles não vão defender os dias de 24 horas. Eles não vão defender os dias literais. Parecem sensatos. E aí que a gente vai chegar, mais ou menos, é o que eu vou tentar chegar nessa conclusão, de que parece que é a linha mais racional. Sim, a criação. A criação é nos 6 dias, certo? Deus, isso, aqui, ó. Criação é um ato exclusivamente, integralmente divino. Isso, exatamente. Não há nenhuma ação de causas segundas na criação. A criação é um ato exclusivamente, integralmente, propriamente de Deus. Mas ele reconhece essas digamos, etapas. E o que é bem importante, então, esse sexto dia é o fim, não se tem mais criação. Então isso é fundamental, porque não pode ter havido, não podem surgir depois disso coisas novas. Então, isso que a gente chama de origem das espécies, né, que era o título lá do livro do Darwin, de acordo com essa linha, vai pertencer a esses 6 dias de trabalho da criação. Então, é nesse período que as espécies surgem, que os seres vivos seriam criados. E é na expressão do Gênesis, né, quando e Deus disse, faça-se e produza isso, colocando na pessoa de Deus, é que exatamente mostra, explicita, que é o exercício direto de um poder divino. Não há outra ação ali conjugada. Agora, ponto importante então. Feita então a criação, surgidos os seres, criados, melhor dizendo, os seres, a propagação desses seres não é mais um ato criador, obviamente. Deus, né, para ter as gerações subsequentes, não precisa ficar criando. E isso simplesmente é a providência, né, que seria o governo de Deus através, sim, das leis da natureza. Agora, o ato de criar não implica, então, em causas segundas nenhuma. Nenhum processo da própria natureza
né? Nenhuma agregação de moléculas, juntar isso, juntar aquilo, né? De repente lá vai, junta os coacervados, né? Não sei das quantas, o DNA, e aparece uma coisa. Não, nada disso. Mas, no primeiro ato de criação, ele distingue, então essa linha vai distinguir duas ações divinas. Uma indireta, que é uma vez criada, Deus permite que as operações naturais dos seres possam coexistir, possam estar ali presentes. Então Deus criou, uma vez criado, a natureza do ser tem que operar por si própria. Indiretamente, que é através dos vários atos criativos de Deus naquele período de tempo, naquele período de criação. Então, esses dias exatamente estabelecem um período de tempo de criação. Quando Deus cria, a natureza do ser opera e está operando lá. Deus deixa isso acontecer. Ele não precisa fazer com que o ser seja, né, digamos assim, o ser opera por si próprio uma vez criado. E Deus não infringe isso. Então, nesse sentido, as causas segundas já estão atuando. Mas não foram elas que participaram da criação do ser. E esse modo de operação vai acabar quando se encerra o sexto dia. E agora, o que acontece então? Simplesmente é o tempo da providência e da salvação, né? Deus mantém os seres, né? Porque isso é muito claro a gente ter. Que toda a existência dos seres depende da existência de Deus. Os seres, eles não são a existência, eles têm a existência e isso é mantido por Deus permanentemente. Tudo que acontece no mundo é porque Deus está não só permitindo, mas sustentando, mantendo com a sua existência. Agora, o que eles vão enfatizar é que o tempo e o modo como Deus criou não vão mudar aquilo que a fé católica, daquilo do qual a fé católica depende. Esse tempo dos 6 dias da criação, ele não está, digamos, explícito como dia e, portanto, não vai mudar a nossa fé. O pessoal da Terra Jovem, né? O pessoal lá do literalismo, digamos assim, vai dizer que essa escola, então, essa linha progressista, essa linha da continuação da criação progressista, essa sim é deísta, que vai falar então que Deus cria e deixa então as coisas rolarem. Vão acusar. Por quê? Porque essa escola defende fortemente o Big Bang e vai dizer que há sim uma evolução cósmica, que essa criação foi restrita aos seres vivos, mas que para os astros, né, e para todos os corpos celestes, há sim uma evolução cósmica. Então eles vão falar, não, isso aqui não vale, tá vendo? Vocês são deístas, por causa da grande defesa do Big Bang. Então eles defendem o Big Bang, sustentam o Big Bang. Eles vão chamar de evolução cósmica, tá? E aí eles vão acusar o pessoal da Terra da criação progressiva. Mas a criação progressiva não aceitam. O outro, né, da Terra Jovem. Seriam os opostos, né? Dentro dos criacionistas não aceitam Big Bang. Eles dizem que os outros não aceitam, porque tem um tipo de Sim, exatamente. Estão defendendo. Pois é, mas eles vão dizer que sim, né? Que o surgimento das estrelas, galáxias, dos planetas, tudo isso tem que ser ação direta de Deus. Não pode ser por causa de causas segundas. E eles vão acusá-los, então, de serem então influenciados pela ideia maçônica. Porque Deus pegou o asteroide e levou lá para a Terra. Não tem uma coisa acontecendo por si mesmo. Não tem. Porque para eles toda a criação tem que ser ato direto divino. Eles não fazem essa distinção de, uma vez criado,
poder ter a operação natural. Então, se Deus criou a matéria, aquela matéria já tinha uma operação natural, naturalmente poderia haver essa evolução, que se chama evolução cósmica. Tá? Mesmo a formação dos elementos químicos e tudo mais. Se a Lua está girando em volta da Terra, está tendo uma ação de Deus direta. Não, porque agora a gente já está no tempo atual. Não é? Aí pode haver, sim, eles dizem no momento da criação. Então é esse o embate deles. Era para o surgimento dos corpos celestes, que é o ponto. Então, continuam existindo também, né? Foi surgindo, formação de estrelas e tudo mais. Sim, sim, sim. Pois é, por isso que é muito esquisito. E não é pouca gente. Inclusive aquele... Sim, sim, totalmente. Né? Mas eles vão acusar seriamente, né, essa criação progressiva como uma escola, na verdade, influenciada pela maçonaria. Eles vão dizer, vocês estão dizendo isso, que na verdade Deus usa as leis. Isso, por causa dessa ideia do grande arquiteto do mundo, que colocou lá as leis e elas operam por si próprias. Sim, fazem essa forma.